Salve, salve, Leandro! Salve a todos que estão acompanhando mais uma edição aqui do Valadares na TV. Estou chegando para poder falar do Esporte Clube Democrata. É porque a Pantera tem um jogo importantíssimo pela frente neste final de semana em mais uma rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Após o empate em casa sem gols contra a equipe do Ipatinga, a Pantera vai jogar contra a equipe do Betim no próximo sábado, 3 horas da tarde, ou também horário conhecido como 15 horas, contra a equipe do Betim, jogo fora de casa. E um detalhe curioso: Betim e Democrata estão empatados em número de pontos na tabela de classificação do Campeonato Mineiro do Módulo 2. A grande diferença, ambas as equipes possuem 8 pontos. A grande diferença, eles estão empatados em praticamente todos os critérios de desempate. Só que o Betim acaba destoando do Democrata em relação à tabela de classificação do Campeonato Mineiro do Módulo 2 por conta dos gols pró, né? Quando você vê ali na classificação GP, significa gols pró. O Betim possui 7 gols marcados e o Democrata apenas 3. Portanto, uma vitória da Pantera diante da equipe do Betim colocaria a equipe treinada pelo técnico Paulo César Chardong à frente da equipe de Betim. Portanto, podemos classificar esse jogo como uma espécie de decisão para o Esporte Clube Democrata, principalmente a Pantera, que neste momento briga ali pau a pau para poder ficar na fase, né, para poder avançar para a fase final do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Lembrando que no final da fase de classificação, as 4 primeiras equipes conseguirão avançar para a fase de classificação, para a fase final, perdão. E neste momento, se o campeonato terminasse hoje, o Democrata estaria classificado para a fase final do Mineiro do Módulo 2, portanto, jogo importantíssimo, uma final podemos colocar, mesmo já ainda, né, neste momento onde o torneio avança para a sua parte da metade da competição, o Democrata já tem um compromisso super importante diante da equipe do Betim. Ontem tivemos a vitória do Atlético diante da equipe do Bahia, mais uma vitória do Galo, né? O Galo que havia vencido a equipe do Bahia no último final de semana, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A, mas a partida de ontem no Mineirão, que também foi o palco da partida entre mineiros e baianos, jogo esse válido pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, ontem a partida era válida pelo Campeonato da Copa do Brasil. E deu Galo mais uma vez, quase conseguiu fazer o mesmo placar obtido na partida de domingo. O Galo venceu no domingo por 3-0 e ontem venceu pelo placar de 2-0, gols marcados pelo meio-campista argentino Zaratio e ele, mais uma vez, Hulk, pôs fim no placar 2-0 para a equipe do Atlético. E é interessante a gente abordar sobre esse jogo, porque um jogo de futebol, ele é recheado de vários aspectos, de vários fatores que fazem a diferença no resultado final. E podemos colocar que em um jogo de futebol, dá para a gente poder mensurar a qualidade de jogo ou como uma equipe se comportou, dependendo, né, e analisando o nível de imposição. Cada equipe tenta impor a sua ideia, impor o seu jogo. E a partida de ontem, ela esteve mais à feição do Atlético do que a equipe do Bahia, que até tentou no início da partida, ofereceu muito perigo ao gol do goleirão Everson. Também no segundo tempo, o Everson fez algumas defesas importantes, mas o Atlético que ontem que contou, né, mais uma vez, com uma grande atuação do Hulk, que é disparado o melhor jogador do Brasil neste momento em 2021. O Nath Fernandes, mais uma vez, sendo o grande responsável pelo processo de armação das jogadas da equipe do Atlético. Galo que conseguiu uma boa vantagem na Copa do Brasil. Próximo jogo na semana que vem, o Atlético que poderá perder até por um gol de diferença, que vai avançar para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é um torneio onde o Atlético se encaixa aí como um dos grandes favoritos à conquista. Eu vou ficando por aqui, só lembrando que o Cruzeiro entra em campo amanhã, né? Dia 30 de julho, sexta-feira, 21 horas e 30 minutos. Cruzeiro que vai a campo contra a equipe do Londrina. Cruzeiro que neste momento se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso aí, Leandro. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até lá!